Na Bíblia Sagrada existem promessas específicas para os servos do Senhor. Esse é o estudo de número 1039 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu um rei da Pérsia para uma grande obra a favor do povo de Israel e fez promessas a ele. Vamos ao nosso tema: promessas do Senhor para seus ungidos. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 45, verso 2 e verso 3, que diz: eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Nesses dois versículos que nós lemos, nós podemos perceber 4 ou 5 promessas de Deus. E ungido é aquela pessoa separada, escolhida para um propósito ou um ofício específico. A Bíblia nos mostra que alguns objetos foram ungidos para serem separados para o Senhor lá no tabernáculo. Êxodo no capítulo 30, verso 26 ao verso 29 diz assim: e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Os objetos que foram ungidos por ordem do Senhor era para serem separados, para serem usados na tenda da congregação, onde era oferecido as ofertas ao Senhor. A Bíblia ela nos mostra diversas pessoas sendo ungidas com óleo no Antigo Testamento. Vamos pegar Arão e seus filhos. Êxodo no capítulo 30, verso 30 diz: também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio, separados por Deus, para servirem como sacerdotes. Ser ungido é ser separado, é ser capacitado por Deus para fazer algo para ele. Saul, ele foi ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel. Vamos ver 1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz: Samuel, trazido consigo um frasco de azeite, e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Deus mandou o profeta Samuel ungir a Saul como rei de Israel e o advertiu. Samuel advertiu a Saul para que ele escutasse e obedecesse às palavras do Senhor. Samuel também ungiu a Davi, rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 diz: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Davi ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul não obedeceu à voz do Senhor. Em compensação, Davi andava com Deus, tinha comunhão com ele, e através de Davi, Israel teria vitórias sobre os inimigos.
Sabe quem que reconhece isso? Abner. Abner, ele falou com os anciãos de Israel. Segundo Samuel capítulo 3, verso 18 diz: proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi: é por intermédio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Após a morte de Saul, Abner colocou Esbozete, filho de Saul, para reinar sobre Israel, mas a tribo de Judá, ao invés de seguir a Esbozete, ungiu a Davi, e Davi reinou sobre eles. Esbozete reinou somente por 2 anos. Davi, ele foi ungido em 3 situações diferentes. A primeira situação por Samuel, a segunda pelos homens de Judá e a terceira pelos anciãos de Israel. Nós temos a unção do Senhor porque nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. 1 João capítulo 2, verso 20 diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. O Espírito Santo é Ele que nos ensina, nos consola, nos orienta, nos transforma. Ele nos capacita e também nos adorna como a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. O nosso Jesus, ele foi escolhido, ele foi separado. Lembrando que Cristo significa ungido. Nós vamos nos lembrar que o profeta Isaías mostrou que o rei da Pérsia, chamado Ciro, foi escolhido por Deus para realizar uma missão a respeito de Israel. Isaías capítulo 45, verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha que interessante. A Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater nações diante de sua face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro, ele não foi ungido com óleo, mas ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi separado pelo Senhor. Sabe para quê? Para bater reis e também nações, para construir e reedificar o novo templo em Jerusalém. Vamos ver Esdras capítulo 1, verso 2, que diz: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Ciro, ele fez um decreto que todos os judeus estavam livres e eles poderiam retornar para Jerusalém. Sabe para quê? Para reedificá-la, e todos deveriam ser ajudados pelos vizinhos com pratas, ouros, bens e animais. E o profeta Isaías, nesse capítulo 45, no verso 2 e no verso 3, cita algumas bênçãos do Senhor aos ungidos de Deus. Fala sobre Ciro, mas nós também podemos nos incluir nessas bênçãos. Vamos ver a promessa da presença de Deus. Isaías capítulo 45, verso 2, a parte A, que diz assim: eu irei adiante de ti. Moisés certa vez disse para o Senhor, se a presença dele não fosse com os israelitas, que eles não sairiam do lugar, porque a presença do Senhor que ordena as bênçãos para os seus filhos, é a presença do Senhor que garante a vitória, e a presença do Senhor é essencial na nossa vida, e nós temos esse privilégio, essa oportunidade dada pelo nosso Deus através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, de andarmos com Ele, de termos comunhão com Ele. Mateus no capítulo 28, verso 20, o nosso Jesus
Jesus disse assim, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nós temos a presença do Senhor conosco, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o Espírito Santo do Deus Altíssimo morando dentro de nós. Não é um privilégio maravilhoso? Nós precisamos valorizar a presença de Deus em nós, mas também nós temos a promessa da ajuda do Senhor. Isaías capítulo 45, verso 2, a parte B diz assim: e tornarei planos os lugares escabrosos. Tem outra versão que diz: endireitarei os caminhos tortuosos. Endireitar é aplanar, é nivelar esses caminhos cheios de altos e baixos, cheios de buracos, obstáculos, pedregulhos, de pedras. E Deus, ele acerta, Deus, ele conserta, Deus, ele nos diz que conserta caminhos tortuosos, endireita caminhos tortuosos, que ele tira os obstáculos e ele nos ajuda a passarmos por vales, montes, desertos, dificuldades. Sabe por quê? Porque ele endireita o que está torto. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 40, verso 4 diz assim: todo vale será levantado e todo monte e morro serão abaixados, e o torto se endireitará e o terreno acidentado se tornará plano. Sabe por quê? Porque o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus está conosco, ele nos auxilia, nos sustenta, nos fortalece. O nosso Deus nos faz vencermos obstáculos, nos dá vitória, nos ajuda nas dificuldades e também nas tribulações. Nós temos as promessas de Deus, de que ele abre portas fechadas. Olha que tremendo. Isaías 45, verso 2, a parte C diz: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. As portas eram maciças. Quando fechavam, colocavam os ferrolhos, ou seja, os trincos de ferro, e para trancá-las, eles reforçavam com os trincos de ferro. Ninguém entrava e ninguém saía das cidades fortificadas quando as portas estavam trancadas. As pessoas nas cidades se sentiam seguras, se sentiam protegidas, porque era algo intransponível. Mas para o nosso Deus não há nada impossível. A Bíblia fala que ele abre portas, a Bíblia fala que ele age por aqueles que o amam. O nosso Deus age com libertação, com cura, com transformação, age com renovo. Louvado seja ele. Sabe por quê? Porque ele renova as nossas forças. Nada pode nos prender, porque o nosso Deus é por nós, é o Todo-Poderoso. Ele pode quebrar cadeias e nos tirar de cadeias, de prisões, de vícios, de enfermidades. Ele pode abrir portas de emprego, ele pode fazer um processo jurídico andar ou ser arquivado. Lucas capítulo 1, verso 37 diz assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. A Bíblia nos ensina que tudo é possível ao que crer. Muitas vezes nós precisamos perseverar, pois como Jesus disse para Marta: se creres verás a glória de Deus, porque não há dificuldade, não há impossível para Deus. Ainda Gênesis capítulo 18, verso 14 diz: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Não há nada difícil, não há nada extraordinário demais que Deus não possa fazer. Ele tem todo o poder, por isso que ele diz: ele pode quebrar portas de bronze e ele pode despedaçar os ferrolhos de ferro. Nosso Deus é maravilhoso,
mas ainda tem promessas de bênçãos espirituais e, por que não, também tem promessas de bênçãos materiais. Isaías 45, verso 3, a parte A diz: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Deus, ele enriqueceu a Ciro, Deus fez ele prosperar em tudo, o tornou grande. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o dono da prata e o dono do ouro. O nosso Senhor, ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a nossa boca para falarmos, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. O nosso Deus abençoa aqueles que o temem. Salmo 128, verso 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Existem tesouros que dinheiro não compram. Por exemplo, a paz, a alegria, a comunhão e a intimidade com o Senhor, a salvação, a vida eterna com nosso Deus. O nosso maior tesouro é ter Cristo em nossa vida, é podermos caminhar com Ele, o amar, o temer, é termos intimidade com a palavra do nosso Deus. E Moisés falou para os israelitas que eles eram verdadeiramente abençoados. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 33, verso 29 diz: como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. Deus é bom, Deus é maravilhoso, misericordioso, e Ele nos mostra que assim como mostrou a Ciro que o conhece pelo nome, Ele nos conhece pelo nome. Vamos ver? Isaías capítulo 45, verso 3, a parte final que diz: a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Nosso Deus é o Deus de Israel, que conhece cada detalhe do nosso organismo. Deus conhece até quantos fios de cabelos nós temos na nossa cabeça, porque nós somos dele, nós somos ungidos e somos escolhidos por ele. Eu vou concluir dizendo para você: nós somos ungidos pelo Senhor, porque nós somos capacitados por ele. Nós temos uma missão aqui na terra, nós precisamos refletir a glória dele, sermos luz para os que estão aprisionados nas trevas do pecado e o representarmos como seus embaixadores. Mas também você não pode se esquecer que todos nós temos uma missão, é de anunciar o evangelho, de falar de Cristo, de falarmos da cruz de Cristo para toda criatura. E pode ter certeza, é o Senhor que te capacita. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Mas não se esqueça, aqui no nosso canal nós temos mais de 1000 estudos que você pode aprender a palavra de Deus e aprender a agradar ao nosso Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.